Itapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Olha, no primeiro dia de novembro, é o último dia para todos os candidatos e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral a prestação de contas referente ao primeiro turno das eleições. Sabrina tem detalhes. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa, mais uma vez. Nós vamos conversar agora com a contadora Rebeca Cavalcante para explicar um pouquinho sobre essa questão da prestação de contas dos candidatos e candidatas que tem que fazer essa prestação até o dia 1º de novembro. E muita gente ainda ficou na dúvida sobre, não fui eleito, até quando eu posso prestar essas contas? Ou até mesmo fui eleito, como é que fica a documentação para entregar à Justiça Eleitoral? Tem esse prazo sim, não pode passar disso. Doutora Rebeca, seja bem-vinda ao Tribuna Livre. Eu já começo perguntando que tipo de prestação de contas é essa que os candidatos têm que fazer? O que é que tem na descrição dessa prestação de contas que é suficiente e necessária para a Justiça Eleitoral? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, basicamente, a prestação de contas tem que ser entregue tanto por candidatos eleitos, candidatos não eleitos e até candidatos que desistiram do pleito no meio do caminho. Então, todo mundo precisa entregar essa prestação até 1º de novembro. E nela vai ter que constar tudo que foi gasto, que foi recebido ou que foi até recebido por doação ou dado por doação, até valores estimáveis. Então, muitos candidatos a deputado estadual receberam um jingle como uma doação estimável do governo ou de um governador para eles. Essa doação estimável também tem que estar na prestação de contas, porque é muito importante que todo o processo seja extremamente transparente para não dar nenhum problema na sua campanha. Muita gente também fica em dúvida com relação a essa questão de doações, porque além do fundo eleitoral, que foi dividido entre os candidatos, tem essa questão de alguém querer contribuir para a campanha. Como é que fica isso em toda a sua descrição ali na prestação de contas? Então, quem doa para a campanha, uma pessoa física, lembrando que a empresa não pode doar para a campanha eleitoral de nenhum candidato. Quando a pessoa física doa para o candidato, que o valor máximo dessa doação é de 10% da renda do ano anterior, basicamente o candidato vai colocar na prestação de contas dele que recebeu daquela pessoa CPF, nome completo, tudo direitinho, aquele valor. E aí é importante salientar, se você doou para algum candidato diretamente para a conta dele ou por alguma vaquinha eleitoral, você vai ter que colocar essa informação na sua declaração de imposto de renda do próximo ano. E se o valor tiver ultrapassado 10%, você vai pagar multa, tá? Então, bastante cuidado. E aí fica aquela dica também e orientação não só aos candidatos, mas a título de informação para toda a população. Quais são os erros mais comuns que esses candidatos cometem na hora de prestar contas? O erro mais comum sempre é esquecer alguma coisa. A gente pode até ver no Divulga Candi das eleições de 2018, existem vários casos que alguns candidatos esqueceram de colocar alguma coisa na prestação de contas parcial. A prestação de contas parcial é a que foi entregue em setembro. Então, esqueceu de colocar algum fornecedor ou alguma coisa, a Justiça Eleitoral vê tintim por tintim cada lançamento da conta bancária e aí tiveram muitos candidatos que tiveram problema por causa disso. E aí a gente, como população, Rebeca, pode também ter acesso a essas informações? Com certeza, o processo eleitoral aqui no Brasil é extremamente transparente. Se o candidato tiver feito tudo certinho, tudo lícito, que é por meio de conta bancária e fazendo prestação de contas para a Justiça Eleitoral, vai estar tudo no Divulga Candi. É assim mesmo, Divulga Candi com D mudo. Você entra nesse site, vai colocar o seu estado ou a nação para ver o caso presidenciável e aí você vai conseguir ver todos os candidatos. Aqui na Paraíba a gente teve 460 deputados estaduais, 270 quase federais. Então você consegue ver cada um, quanto cada um recebeu, quanto cada um gastou nessa eleição e também quem são os fornecedores, quem são os doadores, é muito transparente.
Obrigada, viu, Rebeca, pelas suas informações. Então, tá aí uma importante dica para a população e fica mais o alerta aí a esses candidatos, a essas candidatas, porque todo mundo quer saber exatamente a transparência dessas eleições, como cada um se posicionou em termos financeiros. Então, para isso, essa prestação de contas existe. TV Arapuã, eleições 2022, o seu voto em primeiro lugar. Obrigado, Gabi, ou melhor, Sabrina, pela tua participação conosco agora. Uma lanchonete ficou destruída após um